Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Why Not Crypto, um programa apresentado por mim, Bruno, cofundador e head de operações do Grupo Enor. Esse programa que vai ao ar todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília, onde iremos falar principalmente sobre tokenização de ativos, diversas classes de ativos e aplicações reais de blockchain no mercado de capitais. E para começar esse primeiro episódio, como é uma demanda muito crescente e é um interesse muito grande na nossa comunidade, eu quis trazer o Rubens Neisten, um grande especialista, referência na tokenização de real estate, já trabalha com isso há muitos anos. O Rubens, ele é engenheiro de produção, com especializações em e-commerce, marketing digital e blockchain para real estate. Desde 1999, o Rubens ele criou vários negócios online na internet brasileira, participando do desenvolvimento de mais de 100 operações de e-commerce no Brasil e no exterior. Nos últimos 6 anos, se dedica ao mercado de ativos digitais e blockchain, contribuindo para o desenvolvimento e disseminação dessa nova tecnologia aplicada no mercado imobiliário. Atualmente, ele é cofundador e CMO da Insignia Digital Assets. Então, Rubão, eu queria te dar as boas-vindas, te agradecer por ter aceitado o nosso convite, e passo a palavra para você. Conta para a gente um pouco do que você vem fazendo na Insignia, o que te trouxe para esse mundo, porque de fato é um interesse gigantesco na tokenização e nas oportunidades de investimento que a gente pode ter no mercado imobiliário. Maravilha, Bruno. Pô, é um super prazer estar aqui com você. A gente já se conhece há algum tempo e já tivemos alguns contatos e aceitei super bem o teu convite para falar sobre tokens de RWA, tokens imobiliários, num momento que é um momento que a gente estava esperando aí há alguns anos, né? Eu que já estou nesse mercado há alguns anos. 2024 está sendo um ano do RWA, né? Assim como a gente teve o ano do NFT, a gente teve o ano do metaverso, esse é o ano dos real world assets, ativos reais, que estão sendo tokenizados, iniciaram no início desse processo de tokenização no mundo todo, inclusive no Brasil. Poxa, é uma alegria poder ver esse movimento acontecendo para valer agora, não tem volta. Nós vamos ver trilhões de dólares de ativos tokenizados, trilhões, pessoal, não estou falando de bilhões, não, trilhões. Óbvio que isso não vai acontecer da noite para o dia, não vai ser em um ano ou dois. A gente tem um universo aí de um horizonte aí de pelo menos 4, 5, 6 anos para que a gente tenha alguns trilhões de dólares tokenizados. Mas é um tsunami, né? Muita gente não se deu conta ainda de que isso está acontecendo, essa é a verdade. Os institucionais estão entrando muito forte. A gente viu o Larry Fink, da BlackRock, falando que todos os ativos e ações vão ser tokenizadas. E isso está acontecendo. Esse movimento a gente está vendo acontecer agora, mais forte do que ano passado e retrasado. E o embalo e a movimentação começou muito, muito forte aí, desde o final de 2023 até agora, esse meio de 2024. E eu, fiz essa pequena introdução. Eu estou envolvido com blockchain e mercado imobiliário há 6 anos. Desde 2018 que eu comecei a falar no Brasil sobre tokenização de imóveis e ativos reais. Na época, as pessoas olhavam minhas palestras, meus vídeos e falavam: esse cara aí não bate bem na cabeça, tem algum problema. Achavam tudo muito louco, mas é assim mesmo. No começo, quem fala de inovação parece meio louco, parece ter um parafuso a menos. Só que eu percebi que não era o timing certo para começar um negócio ou para começar a desenvolver algum negócio naquela época, 2018, 2019. Então, o que eu fiz? Eu percebi que era momento de ensinar e pavimentar e começar a trazer um pouco de bom conteúdo, palestras, webinars, para sensibilizar e para que eu conseguisse outras pessoas, outros profissionais do mercado que enxergassem o que eu enxerguei na época, para se movimentar e aderir a esse movimento. E, poxa, foi muito bom, desde 2018,
2019 que eu sou membro da FIRE, que é a Foundation for International Blockchain Real Estate Expertise, que fica na Holanda, que é uma fundação que visa desenvolver o mercado de tokenização imobiliária, de blockchain para imobiliário no mundo. E eu me associei, me tornei um membro em 2019, e eu tinha como meta, como objetivo, como compromisso, fazer pelo menos 2 webinars sobre o tema no Brasil. E comecei a fazer em 2019, depois fiz em 2020, com 30, 40, 50 pessoas, e aí em 2021, eu lembro, até hoje, em abril de 2021, eu fiz o quarto webinar com 140 pessoas, quase 150 pessoas interessadas em tokenização imobiliária. Então, a partir dali, outras iniciativas de outros brasileiros começou, e o movimento de tokenização e desenvolvimento desse mercado no Brasil realmente teve início. De lá para cá, nós estamos falando de 3 anos, abril de 2021 para junho de 2024. Em 3 anos, muita coisa aconteceu. Uma delas foi que eu fundei com outros 4 sócios a Insignia Digital Assets, que é uma plataforma e uma empresa de consultoria para tokenização de ativos imobiliários. Nesse meio tempo, nós fizemos e construímos uma plataforma de tecnologia para tokenizar ativos. Nós desenvolvemos alguns racionais jurídicos, algumas teses jurídicas que já param de pé e outras que não param de pé ainda por causa da falta de regulação específica no Brasil. E a gente fez um cashback token, que é um token que garante direitos para quem é um proprietário de imóvel sobre a distribuição da rentabilidade proporcionada por aquele imóvel como um cashback token, como um cashback, né? A gente fez outros modelos de tokenização com token em garantia, a gente fez uma oferta privada para tokens para funding de um projeto imobiliário, mas aí foi uma oferta privada. Enfim, a gente tem alguns, porque não dá para fazer oferta pública no Brasil, né, ainda de tokens que vão derivar de um investimento de valor mobiliário. Aliás, já dá para fazer se você está no sandbox da CVM, e aí você tem a permissão aí para poder fazer a tokenização, fazer a emissão primária, né? No nosso caso, a gente não participa do sandbox, então a gente não pôde fazer. E muitas outras coisas, Bruno, eu tenho muita coisa para falar aqui, mas acho que essa pequena introdução aí já dá um parâmetro do que eu realizei nesses últimos anos. Perfeito, muito obrigado aí pela intro, parabéns também pelo trabalho que vocês vêm fazendo na Insignia, acompanho de perto, sabe que quando a gente fala de real estate, de teses, mesmo com um ambiente regulatório ainda incerto, né, quando a gente fala de Brasil, vocês trazem as melhores soluções e, né, como você disse, ou esteja no sandbox ou esteja em El Salvador, que você pode fazer ofertas públicas, fazer ofertas primárias, mas enfim, eu queria trazer aqui, né, quando a gente pensa em qualquer tipo de investimento, existem 2 principais players, né, originadores e investidores, né, investidor e tomador. Então, ir para real estate, claro, não é diferente. Na nossa base de investidores, nós temos as 2 pontas. Então, eu queria, primeiro, te provocar do ponto de vista de originação, que você contasse, né, para a gente um pouco qual que é o status da tokenização de imóveis no Brasil, o que você já viu de casos de negócio bem-sucedidos, por cima, né, como isso é feito, se você quiser explorar, para que os desenvolvedores, né, imobiliários, os incorporadores que estejam nos assistindo entendam, estejam mais por dentro para, assim, calcularem os seus movimentos estratégicos, e depois a gente parte para uma ponta de investimento, porque também tem muito investidor buscando investimentos seguros, buscando proteção contra a inflação, buscando renda passiva. Então, queria trazer esses 2 lados da moeda, vamos dizer assim, começando por originação. Legal.
Muito bom. Bom, para os incorporadores e pequenos, que assim, problema de funding, né, capital inicial, desembolso de caixa grande para compra do terreno e para início de obra, antes de você poder ter, né, antes de você ter a incorporação mesmo estabelecida, uma grande dor, né, das incorporadoras, das pequenas e médias. As grandes incorporadoras não têm tanto esse problema porque elas já têm um track record longo, elas já têm grandes bancos de instituições financeiras fazendo funding porque conhecem o histórico e sabem o tamanho, são empresas listadas na bolsa e tal. Então, essas empresas não têm muito problema com funding, mas as pequenas e médias, que são 98% das construtoras incorporadoras no Brasil, têm uma dor muito grande. E tanto você quanto eu, a gente é abordado constantemente por donos dessas, né, empresários que querem usar a tokenização para captar recursos inicialmente para desenvolver seus projetos. Isso é possível? Sim, é possível. Não é fácil. Ser possível não quer dizer que é fácil, né? Não é só porque a gente vai lá e fala, eu tenho um projeto aqui no Rio de Janeiro, frente mar, Ipanema, se bem que nem existe mais, acho que nem tem mais essa opção de comprar um terreno para construir em Ipanema, mas vamos supor que tivesse. Então, pô, é um produto premium, né? Frente mar, Ipanema, um terreno ali, vamos construir estúdios e tal, e eu estou precisando, eu já tenho o terreno, eu quero comprar o terreno, eu preciso de, sei lá, 50 milhões de reais para começar esse projeto. Cara, não é fácil você, no Brasil, fazer uma captação no varejo de 50 milhões de reais emitindo tokens. Não vou dizer que é impossível, mas nunca ninguém fez algo assim, ainda. No futuro, vai ser possível? Não tenho dúvida que vai. Mas o público brasileiro não está pronto para investir e comprar tokens imobiliários e investir, digamos, 5 mil reais numa fração de um imóvel em Ipanema, porque eles mal investem, não sei, 70% da população brasileira investe em poupança, ainda tem dinheiro na poupança. Né? A gente já tem 5 milhões de brasileiros, se não estou enganado, investindo em cripto, que já é um número expressivo. Mas a grande maioria não sabe como transacionar cripto, mexer com cripto. Basicamente comprou e deixou seus tokens numa corretora. Não sabe nem tirar os tokens de Bitcoin, de Ethereum, de uma corretora. Então, assim, o público, pessoa física, investidor não qualificado, vai levar um tempo para entrar ainda nesse mercado de tokens RWA, eu acredito. Tá? Agora, a gente tem duas maneiras de uma incorporadora, uma construtora média, pequena e média, poder levantar capital via tokenização. Se eles têm um projeto realmente muito interessante, que para de pé, números bons, rentável, um bom VGV, a gente vai ter fundos e bancos interessados em investir nesse projeto. Então, o capital institucional está ávido para botar dinheiro em bons projetos. E antes da tokenização, era difícil você... Quer dizer, tem outros instrumentos, né? Tem CRI, debentures, enfim. Mas a tokenização realmente é um processo bem mais simples, bem mais fácil de controlar e tal. Então, a gente tem a possibilidade hoje de tokenizar e de levantar capital para investidores qualificados e com institucionais. Isso tanto no Brasil quanto no exterior. Então, se você quer captar dinheiro via El Salvador, com distribuição global, que essa é a grande beleza da tokenização de um ativo, você tem acesso e atrai investidores globalmente. Você pode distribuir um mesmo token numa exchange em El Salvador, na Espanha, na Alemanha, na Suíça, em Liechtenstein ou em Dubai. Né? Então, se atinge investidores globais de uma forma bastante fácil e ampla. Então, assim, eu vejo que tokenizar um imóvel brasileiro, distribuí-lo para investidores institucionais e qualificados no Brasil ou no exterior, já é um caminho aberto. Já dá para se fazer isso. Precisa só saber fazer o cálculo e fazer o business plan direitinho para levantar 30 milhões, 40, 50 milhões. Porque quando a gente fala de startups, Bruno, como vocês na Enel Securities estão aí tokenizando, quando você levanta $1 milhão para uma startup, $2 milhões para uma startup, já é
excelente, o suficiente para manter a startup rodando e começando a escalar nos primeiros 1 ano, 2 anos, 3 anos. Agora, quando a gente fala de real estate, cara, 2 milhões, 3 milhões de dólares é nada. Não dá nem para comprar, nem fazer as fundações do empreendimento, né? A gente está falando de 30, 40, 50 milhões de dólares para o projeto, para investir para o projeto rodar, às vezes, dependendo do tamanho do projeto. Então, isso é um ponto bastante importante, mas que, assim, já dá para fazer. E nesse ano, especialmente, eu já tenho visto várias captações grandes sendo feitas, principalmente na Europa, nos Estados Unidos e também na Ásia. Mas eu tenho visto mais nos Estados Unidos e na Europa. Excelente. Aqui no Brasil, existe algum caso de negócio, existe algum caso de uso? A gente, né, antes de gravar, a gente vinha conversando. Existe algum caso de negócio que você gostaria de destacar? Mesmo que mesmo com a incerteza regulatória, foi encontrada uma saída e que, de fato, tanto originador como investidor foram beneficiados com a tokenização? Tá, olha, casos que envolvem imóveis, não a tokenização do imóvel em si, mas, por exemplo, a tokenização de um recebível imobiliário. Foi feito um caso, sim. Se não me engano, quem distribuiu esse token foi a LIC, que tokenizou o fluxo financeiro de locação de uma concessionária da Porsche. Se não me engano, foi isso. Acho que era da Porsche ou da Ferrari, mas acho que é da Porsche. Então, a empresa que administra e faz a gestão do imóvel tinha um contrato de 30 meses ou mais e falou, olha, eu quero antecipar esse contrato aqui, um desconto de tanto, vamos tokenizar esse fluxo e eu vou remunerar os investidores. Então, nós estamos falando que é um contrato de locação que foi tokenizado, os recebíveis desse contrato foi tokenizado e os investidores puderam comprar esse token e receberam os benefícios de terem um desconto, comprado o token com um desconto, né? Então, eles vão receber no fluxo financeiro aí uma rentabilidade superior a CDI mais 4, mais 5, eu não lembro qual era a rentabilidade, mas era muito interessante. Então, esse é um caso real de uma tokenização de um ativo imobiliário, um fluxo financeiro de um imóvel alugado, né? Outro caso legal, que eu acho bem bacana, é o da NetSpaces, que é um caso, assim, é uma plataforma que tokeniza imóveis, neste primeiro momento, para que a transferência da propriedade ela seja feita de forma digital. Então, eles criaram todo um racional e uma tese jurídica que vincula o token que representa o imóvel com a matrícula desse imóvel no cartório, no registro de imóveis. E uma vez feito isso, a matrícula aponta para o token e o token aponta para a matrícula. Então, fica bidirecional, fica garantido. Não é um token vazio, né? Não é um token que você, vou tokenizar imóvel, você coloca a descrição do imóvel no token e diz que aquilo é o token que representa o imóvel, né? Não pode. Isso aí acaba sendo um token vazio, um token que não tem lastro. Mas quando você faz legalmente com vínculo com cartório, pronto, você está vinculando efetivamente. Então, a transferência de propriedade hoje já acontece de forma digital. Assim como você transfere dinheiro via Pix digital, você transfere outras coisas digitalmente, cara, por que não transferir um imóvel, a propriedade do imóvel digitalmente? Provavelmente quem está nos ouvindo aqui já pode ter comprado um imóvel, vendido um imóvel, sabe que o processo leva 60 dias, cara, para você transferir a propriedade do imóvel. De forma digital, a NetSpaces encontrou uma maneira de fazer isso em 1 hora, ou menos, né? Então, é muito bacana, é a disrupção total no mercado imobiliário. A gente, né, você reduzir um prazo de 60 dias para 1 hora, para 60 minutos ou menos, né? A gente está falando aqui de intermediação de processo, otimização de processos por meio da utilização da tecnologia blockchain e certa democratização, né? Você abre novas alternativas de liquidez, como foi o primeiro caso que você trouxe, né? Então, vamos antecipar um recebível, um CRI, né? Um recebível imobiliário,
vamos tokenizá-lo, ou seja, fracionalizá-lo, oferecer isso para investidores, pessoa física ou institucionais qualificados, com boa rentabilidade, né, como você trouxe, onde muitos investidores podem investir poucas quantias. Exatamente. Ou seja, tem exposição, e o tomador na outra ponta ele consegue captar de uma forma muito mais rápida, né, e menos burocrática no final do dia. Exatamente. Tem um caso de uso aqui, Bruno, que eu quero dividir contigo um pouquinho antes da nossa. A gente estava conversando sobre isso, mas eu falei bastante pouco. Eu quero contar esse caso de uso, que é inclusive de um brasileiro, de 2 brasileiros que moram na Inglaterra, criaram uma empresa. Eles começaram com uma empresa de gestão de imóveis short stay. O que eles fazem? Olha que interessante. Eles procuram imóveis que estão desalugados, propõem por algum motivo estão desalugados, porque o imóvel ou não está mal, digamos, acabado, ou está mal mobiliado, ou algo assim. E eles propõem para o proprietário do imóvel, vou dar um exemplo aqui, vamos supor que um imóvel num prédio ali, na cidade onde eles trabalham, onde eles administram, tem um apartamento de 2 quartos que o proprietário pede £1.000 por mês de locação, né? Aí eles vão, o proprietário falou, olha, eu estou disposto a fazer um contrato contigo de 5 anos ou 3 anos, enfim, mínimo de 3 anos. Eu te pago £1.000, mas eu quero 2 meses de isenção inicial, porque eu vou reformar o apartamento, eu vou trocar tal coisa, eu vou botar móveis novos, eu vou deixar o apartamento bom, porque não dá para mudar e morar. Aí eles acabam negociando, eles investem um bom dinheiro, às vezes 3, 4, 5 mil pounds no imóvel, para deixar o imóvel super bonito, super bem acabado, pintado, com móveis bacanas e tal. E eles administram e fazem a gestão desse imóvel sublocando em short stay. Então, para você ter uma ideia, um imóvel que eles estão pagando £1.000 de aluguel, eles conseguem obter entre 2.500 e 2.900 pounds por mês de renta de locação. Então, tem de 1.500 a 1.800 pounds de lucro bruto por mês, tá? O que eles fizeram? Eles começaram com 3 apartamentos, 5, 8, 10. De repente, eles se viram com 100 apartamentos e viram que isso é escalável. E eles precisam de mais dinheiro para poder usar esse dinheiro em mais apartamentos, para poder reformar mais apartamentos, para ter esses apartamentos prontos para começar a alugar. E só que eles não tinham e não queriam botar o dinheiro próprio nisso. Eles criaram um token onde o investidor aporta e está aportando no quê? Não é num imóvel, está aportando num token de gestão da administração que eles vão fazer. Então, eles estão vendendo um fluxo financeiro, o token representa o fluxo financeiro que aquele imóvel que a pessoa está dando de investimento para comprar móveis, para reformar aquele apartamento e tudo mais, e ela vai receber os dividendos provenientes da locação daquele imóvel ao longo de 12 ou 24 meses. Eu não posso nem falar aqui ao vivo qual é a rentabilidade do token que eles estão entregando, não é prometendo, tá? É entregando, porque ele já tem um histórico de 18 meses, se não me engano. É uma rentabilidade em pounds, cara, surreal, mais de 2 dígitos. Tá? Então, e muito interessante. E, inclusive, eu quero apresentar ele para você. São 2 brasileiros, cara. 2 brasileiros fazendo sucesso lá na Inglaterra, um token muito legal, entregando uma rentabilidade surpreendente em pounds para quem investiu com eles. Então, é outro caso de uso super real, de que pode gerar rentabilidade investindo em short stay de imóveis, né? E essa é mais um case aí, então, e tem muitos outros para acontecer. Não, espetacular, é muito, muito legal ver brasileiros conterrâneos inovando e, de fato, se destacando, fora que o Brasil precisa disso, os brasileiros se beneficiam muito com isso. Agora vamos para a ponta dos investidores, né? Uhum. Quando a gente fala de real estate, a gente, né, muitos já diretamente correlacionam com bens ilíquidos, porém que te protegem
contra a inflação, é um investimento seguro, rentabilidades nem sempre tão elevadas, mas em alguns casos sim. Além de todos os casos de uso que você trouxe, na Europa a gente tem, o Rubão agora está na Espanha, a gente tem alguns casos de uso interessantes também, que trazem boas rentabilidades. Então, como que a tokenização desses ativos imobiliários pode beneficiar o investidor, né? Não só do ponto de vista de rentabilidade, de fato, mas também de liquidez, né, para os seus investimentos, né, para que a pessoa ela não precise se planejar para 5, 10 anos antes de comprar um imóvel, considerando que ela só vai conseguir vender esse imóvel daqui 5, ou daqui 10, ou daqui 15, 20 anos, né? Como que, principalmente na ponta de liquidez, né, assim, benefícios em geral que você enxerga, né, que a tokenização desses ativos traz para os investidores. Legal, Bruno. Olha, qualquer portfólio de investimento, qualquer pessoa que tem algum capital sério para investir, né? Capital sério, eu vou falar o quê? Mais de 50 mil reais, 100 mil reais, pelo menos. Não que começar a investir 2 mil, 3 mil reais não seja sério. É um começo. Todo mundo chega nos 50 ou 100 porque começou a investir em 2, 3, 4, 5, e aí foi tendo disciplina e chegou nos 50 ou 100 mil. Mas para a gente falar de um investimento sério porque é um investimento que você consegue diversificar o teu portfólio de investimento, eu vou pegar 100 mil reais, tá? 100 mil reais você consegue, de certa forma, diversificar um pouco. Você pode alocar 10 mil num capital de risco, investir em ativos de maior risco, ações, ou cripto, ou algum outro tipo de ativo com maior volatilidade, né? E você tem ainda 90% do teu capital que você vai alocar em outros ativos para gerar alguma rentabilidade mais conservadora ou mais previsível, né? Então, quando você tem 90% do seu capital para aplicar em ativos de menor risco, tá? A gente está falando de fundos de investimento de renda fixa, a gente está falando de debentures, a gente está falando de real estate, de imobiliário. E especialmente no imobiliário, Bruno, é um investimento de longo prazo. Né? A gente não pode considerar que investir no mercado imobiliário é um investimento de curto prazo. Mesmo se você estiver investindo em fundos de imóveis, fundos imobiliários, que hoje na B3 você entra, você consegue comprar cotas ali de fundos imobiliários que tem uma liquidez relativamente bem grande, imediata e instantânea. Então, fundos imobiliários são um investimento imobiliário interessante também, né? Mas você tem algumas restrições, você não pode escolher o ativo que você está investindo, você tem um gestor do fundo que ganha rentabilidade porque para administrar aqueles imóveis, aquele fundo e tal. Bom, quando você investe em tokens imobiliários, e aí eu vou te dar um exemplo. Eu mesmo, tá? Eu já comprei um imóvel estúdio em São Paulo, e muitas pessoas vão se familiarizar com isso que eu estou falando. Eu comprei um imóvel na planta. Esse imóvel eu comprei com valor, logo na planta, valor interessante. Paguei metade deste imóvel até o imóvel ficar pronto. Quando ele ficou pronto, eu tinha um saldo a pagar. Eu, em vez de pagar, eu me alavanquei. Eu peguei um empréstimo imobiliário, eu tomei um empréstimo com o banco, aluguei este imóvel, decorei este apartamento, aluguei este imóvel, e com o fluxo financeiro da locação, eu paguei durante 4 anos, 3 ou 4 anos, a parcela do financiamento deste imóvel. Tá? Praticamente, eu fiquei 4 anos sem tirar R$1 do aquele investimento que eu fiz quando eu comprei o apartamento na planta. Mas o próprio imóvel estava pagando a parcela do financiamento. Eu não estava pondo um tostão do bolso. Então, quando passou 4 anos praticamente, e eu, no meio desse tempo, eu fiz um aporte, um pouquinho de dinheiro mais para eliminar parcelas do financiamento. Quando passou 4, 5 anos, eu quitei o apartamento praticamente só com o valor do aluguel que pagou a parcela do financiamento. Cara, então eu tinha um imóvel
vamos supor, dar exemplo, eu tinha um imóvel que estava valendo 780 mil reais, eu tinha empatado 190, pouco mais, 220 com a reforma, eu só pus 220 mil, os outros 50% que eu fiquei devendo, o próprio locação do apartamento pagou, e aí, depois de 4 anos, eu resolvi iniciar um novo ciclo. Eu vendi o imóvel agora, no começo desse ano, e estou líquido para procurar outro ativo imobiliário para investir. Bom, estou dizendo isso por quê? Porque tudo isso que eu falei, cara, dá trabalho para fazer. Dá trabalho. Tá? Não foi, eu contei assim rápido falando, mas, fui lá, escolhi o imóvel, procurei o imóvel certo, comprei, contrato, isso, aquilo, Calculou paga, parcela. faz o financiamento, calcula a parcela, aluga o imóvel, encontra alguém para administrar o imóvel, paga IPTU, paga a luz. Cara, dá trabalho. Não é um negócio simples. Não é que nem entrar na B3, comprar uma cota de fundo imobiliário, tá lá custodiada na sua conta, e você começa a receber os dividendos do fundo e tá tudo certo. Não, não é, né? Quando você tem imóvel alugado, você paga imposto de renda sobre o valor da locação, da rentabilidade. Bom, o fato é que eu preferiria muito mais, em vez de comprar um imóvel, se tiver, a partir do momento que tiver token de imóveis para comprar, em vez de eu comprar um imóvel inteiro via token, eu vou falar, eu vou pegar e vou dividir esse dinheiro que eu tenho para comprar um imóvel, vou comprar 10% de 10 imóveis. Porque aí eu tenho, o que acontece? Se você tem um imóvel que é 100% seu, se ficar por algum problema, de alguma questão, de algum problema Você é na onerado. economia, e o imóvel ficar desalugado, cara, além de não receber, você tem que pagar IPTU do domínio. É prejuízo alto. O imóvel desalugado é um baita prejuízo. A partir do momento que você tem investimento em 10 imóveis, através de tokens, você comprou 10% de 10 imóveis, e aí eu estou falando 10 imóveis como? Vou comprar 10% de um imóvel em Ipanema, no Rio de Janeiro, vou comprar 10% de um imóvel em São Paulo, no Itaim, vou comprar 10% de um imóvel em Nova York, vou comprar 10% de um imóvel no Japão, 10% de um imóvel em Roma, 10% de um imóvel em Barcelona. Cara, você tem 10% de 10 imóveis em mercados completamente diferentes. Isso sim é diversificação de portfólio imobiliário. Né? Você está recebendo rentabilidade de 10 imóveis diferentes em 10 países diferentes, com características de 10 imóveis diferentes também. Você pode comprar um estúdio, você pode ter participação no estúdio, de repente no outro país você tem participação numa loja, tem participação num galpão, Cara, olha a possibilidade de diversificação que a tokenização imobiliária permite. Né? Então, eu vejo isso acontecendo, Bruno. Já está acontecendo, inclusive, a gente já tem plataformas disponíveis para qualquer pessoa do mundo inteiro, brasileira, inclusive, se quiser investir em fração de imóveis em outros lugares do mundo. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem isso ainda, porque a regulação não permite. Mas não vai demorar. Não vai demorar. Tá? A gente vai ter. Mas, cara, se o brasileiro quiser investir num token através de uma exchange, de uma corretora de tokens imobiliários ou de uma empresa que emite tokens imobiliários na Espanha, na Itália, nos Estados Unidos, pode, cara, é só entrar lá e comprar. Ninguém vai te dizer o que fazer com o seu dinheiro, você decide onde você quer pôr o seu dinheiro. Você precisa declarar no imposto de renda, e pagar imposto quando você tiver rentabilidade. Mas você faz com o seu dinheiro o que você quiser, certo? Perfeito, certíssimo, corretíssimo. Tudo, cara, muito, muito interessante mesmo, assim, o que você trouxe, né? Porque eu tava, enquanto você falava, eu já me levantou aqui uma pergunta assim, tá bom, então, se o token, né, se eu investir por conta própria, eu tenho todo um trabalho por trás, e, por outro lado, eu investir num fundo imobiliário, basicamente, eu estou remunerando alguém para fazer esse trabalho por mim, com um token, não seria muito diferente na minha percepção, né? Quando eu estou comprando um token, eu estou, de alguma forma, remunerando aquele emissor do ativo para fazer esse trabalho para mim. Agora, o que eu vi de grande diferencial
é essa possibilidade de diversificação e a possibilidade de escolha, né? Exato. Você vai decidir, você é o gestor, vamos dizer assim, do investimento, e você só paga pela gestão do ativo em si. É isso? Exatamente. É mais ou menos isso? É exatamente isso, cara. Exato. Claro que tem um gestor e um administrador do imóvel, né? O imóvel que está sendo locado tem que ter alguém tomando conta, cara. Tem que ter alguém ali controlando quem entra, quem sai, quem está pagando, recebendo. Essa empresa, que é uma administradora imobiliária, vai pagar lá, vai cobrar lá seus, às vezes, 6, 7, 8% de taxa para fazer a gestão. Mas você está pagando para alguém fazer isso para você não ter o trabalho de fazer isso, porque o tempo vale. Então, eu acho que é super fair, né? Esse valor que a gente paga para um administrador imobiliário, né? E mantendo a independência para poder selecionar o seu investimento, né? Exatamente. Justo o que você falou, cara. A gente pode, né? Você pode, por meio da tokenização, você pode investir em diversas economias diferentes, diversos cenários diferentes, emergentes, consolidados, G7, G20, subdesenvolvidos, daí por diante, de fato, eu fico até me perguntando, né? Desde que a Enor ela se estabeleceu em El Salvador, em maio de 2022, os ativos imobiliários no país, né, nos últimos 2, 3 anos, eles se valorizaram em níveis estratosféricos. É né? mesmo? Um imóvel na praia que antes custava $100 mil, hoje custa 500. E qual a razão disso ter acontecido, Bruno? Por que se valorizou tanto? Eu vejo eu tenho algumas, né, algumas teses. Você tem o país ele passou a fomentar, tá, o retorno, né? Vamos lá, El Salvador é um país com 9 milhões de pessoas que nasceram em El Salvador, mas dessas 9 milhões, 3 milhões, ou seja, 33% da população está nos Estados Unidos, né? Uhum. Por ser um país que durante muito, né, porque é muito pobre, maioria pobre, e durante muito tempo foi pouco desenvolvido do ponto de vista socioeconômico, de educação, as elites do país sempre, né, sempre mandaram seus filhos para estudar nos Estados Unidos, sempre foram trabalhar fora do país, sempre geraram riqueza e geraram emprego fora do país. Com a eleição do Bukele desde 2019, se não me falha a memória, o país ele passou a fomentar o retorno dessas pessoas, tá? O retorno, o país começou a criar incentivos para que a riqueza volte para o país, né? Tanto dos seus nacionais quanto de empresas como a Enor, né? Então, cara, vou criar aqui incentivos para que as empresas se desenvolvam aqui, para que a economia, de certa forma, se desenvolva aqui e consiga atrair capital estrangeiro. Então, você tem um fluxo agora praticamente invertido do que você tinha até 3, 4 anos atrás, ou seja, você tem mais salvadorenhos voltando para o país do que saindo do país. Os salvadorenhos que viveram a vida inteira nos Estados Unidos. Você tem muitas, né, por incrível que pareça, né, você tem muitos Bitcoin maximalistas, que são de fato baleias do Bitcoin e que simplesmente por afeto e por, de fato, se entenderem com a política econômica, com a política monetária do país, saíram de Europa, saíram de países nórdicos, saíram de Ásia para morar em El Salvador. Olha só. Bom, né? Para morar, significa o quê? A conclusão. Para morar, eles precisam procurar imóveis para morar, casa, né? E vão procurar casa, um monte de gente, fluxo indo para aí, maior procura, maior demanda, os valores sobem, cara. Exato. E aí você tem ainda outro... vou falar assim, desafio, porque é o seguinte, o país, ele, quando a gente fala de capital, São Salvador, não estou nem falando da praia, a praia fica mais ou menos a 1 hora de distância, tá? 1h30. Mas quando a gente fala da capital, existem 4, 5 grandes edifícios de alto nível.
Hoje, para você ter uma ideia, você tem dificuldade até para encontrar um apartamento, um imóvel para você alugar, se você quiser morar. Então, hoje é praticamente uma demanda reprimida. O que a gente viu, isso ocorreu há mais ou menos uns 2 meses atrás, foi o primeiro caso de tokenização de real estate no país para a construção de um hotel, tá, ao lado do aeroporto. Uhum. Mas o que vemos de avanço lá é, de fato, cara, não são como você disse no começo, não são 2, 3 milhões de dólares, mas projetos para captar 5, 10, 15 milhões de dólares para construir mais edifícios na capital. Uhum. Porque as empresas passaram a se estabelecer no país, né? O Google, no ano passado, fechou um acordo de 15 anos com o governo para estabelecer seu centro de América Central. Uhum. Então, é mais ou menos por aí que eu vejo o porquê desse aumento no real estate do país nos últimos anos. E se a gente tivesse esses ativos já tokenizados lá atrás, seria muito mais fácil para qualquer um aproveitar essa oportunidade. Né? Claro, existem N outras oportunidades no mercado, tanto no Brasil, quanto em El Salvador, quanto no mundo. Mas do ponto de vista de acessibilidade, cara, isso que você falou, de você poder escolher investir em diversos mercados, faz total sentido, e é isso que nós, como Enor, queremos oferecer também para os nossos investidores. E o que eu estou dizendo, Bruno, não é que isso vai acontecer, nós vamos poder investir. Não, cara, já está aí, você já pode entrar. Eu não vou citar aqui nomes, mas tem vários sites e plataformas onde você pode comprar fração de imóveis em vários lugares do mundo, cara. Isso está acontecendo. No Brasil, infelizmente, a gente não tem isso ainda. A gente tem outras maneiras de você investir no Brasil em frações imobiliárias, mas que exige ainda do investidor um investimento maior, de no mínimo 100 mil, 150 mil reais, que é através de SCPs, né? Isso é um veículo muito comum no Brasil, você investir através de uma sociedade de capital, sociedade de cota de participação, que antes inclusive da incorporação, você investe no início ali, às vezes, da compra do terreno, inclusive, tá? Mas isso limita realmente, não dá para investir R$1.000 ou R$2.000 num SCP. Você vai ter SCPs que vão te exigir aí, no mínimo, uns 50 mil ou 100 mil de investimento, né? Sim, perfeito. Bom, chegamos ao fim do nosso programa. Eu vou abrir aqui para você, né, colocar suas considerações finais. Gostaria de novamente agradecer pelo convite, dizer a todos que estão nos assistindo que se inscrevam no canal da Enor Securities. Sigam o Rubão nas redes sociais, está aparecendo aqui tanto o Instagram dele quanto o LinkedIn dele. Ele está constantemente postando e, de fato, informando ao mercado, educando o mercado com conteúdo gratuito sobre a tokenização de imóveis. Boto minha mão no fogo por ele, reforço que é uma das grandes referências que nós temos no mercado imobiliário, na tokenização de real estate. Então, Rubão, passo a palavra para você, te agradeço muito por ter aceitado o nosso convite e vamos para cima. Mais uma vez, eu agradeço. Eu que agradeço o convite por inaugurar aqui o podcast, aí, o videocast de vocês. Eu vejo a Enor como uma empresa super séria, super parceira. Tenho certeza que a gente não tem nenhum caso juntos ainda de real aí, que a gente construiu, mas agora está no momento certo. Nós vamos se falar em breve aí. Eu tenho algumas oportunidades boas para a gente dividir juntos. Estou muito contente de ver o cenário esse ano e daqui para frente, essa onda gigante de tokenização de ativos reais e cripto, cara, crescendo e tendo uma adoção ainda maior, proporcionando liberdade de escolha para milhares de pessoas no mundo todo, eliminando custos, eliminando barreiras e vendo acontecer o que a gente lá atrás
vislumbrou e lá atrás acreditou. E agora está aí acontecendo, cara. Estou muito contente. Parabenizo vocês por serem um dos atores do mercado que estão fazendo isso acontecer também. E tamo junto, cara. Vamos construir esse mercado que a onda tá só no começo, cara. Ainda e aí vai ser uma onda de Nazaré, cara, daquelas grandes. Até 2030 a gente chega nos 16 trilhões de dólares. Muito obrigado novamente, Rubão. Imagina, um grande prazer, Bruno. Um abraço. Valeu. Um abraço. Até a próxima. Obrigado.